Jorge Câmara, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Conexão Potiguar. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade, né? A saudação a você e ao telespectador. Jorge, vamos começar então falando deste livro. O que é exatamente o livro, como surgiu e qual a mensagem do livro que você lançará, acho que no dia 27, é isso? Dia 30. Dia 30. Olha, nós, antes de entrar aqui para o estúdio, nós conversávamos assim rapidamente com o prefeito de Bahia Formosa, Nivaldo Melo, que estava chegando e vem aqui representando, né, a ANLAP, tratando de um tema que é a problemática que envolve os municípios no tocante a essa parte financeira, da sua sustentabilidade. E nós temos um tema correlato a tratar nesse nosso livro, que é Da Janela da Metrópole, que é justamente a problemática que envolve a organização das cidades. Esse espaço físico, espaço territorial, onde estão assentadas as cidades brasileiras, passam por algumas transformações e alguns problemas, né, algumas potencialidades, mas também uma série de problemas que precisam ser encarados, né? Então, a região metropolitana de Natal é objeto da nossa apreciação no livro. Esse livro, ele tem um ensaio sobre o Parlamento Comum da Região Metropolitana de Natal, que é esse fórum pioneiro em todo o Brasil, criado no nosso mandato anterior, em 2001, e que congrega hoje 10 câmaras municipais, o município que compõe a região metropolitana. Uma articulação que hoje já começa a ser também feita em outras cidades e regiões do país. Recife já está há quase 3 anos com uma experiência semelhante. Algumas regiões metropolitanas de Santa Catarina nos procuraram também. E várias partes, né, do nosso estado também têm buscado essa informação acerca de como criar um parlamento comum, como envolver as câmaras municipais, respeitando a sua jurisdição e sua competência da municipalidade, mas também como é que se articula politicamente, como tem a ANLAP que envolve as prefeituras, né? Então, essa problemática que envolve as cidades, sobretudo as regiões metropolitanas, né, é objeto da apreciação em nosso livro. E nós abordamos também, além do tema A Cidade e a Metrópole, Memorial da Luta Política, Petróleo de Soberania, Sindicato e Cidadania, são agrupamentos de 50 artigos que nós fizemos ao longo dos últimos 12 anos, sobretudo esses mais recentes que nós divulgamos no Portal Vermelho na internet e também no Potiguar Notícias, né? Desde fevereiro para cá, a gente religiosamente vem cumprindo aí já mais de 30 artigos. Então, fizemos uma coletânea de 50 artigos, né, publicados já, e estamos incluindo no livro, né, que traz essa Da Janela da Metrópole, essa apreciação de vários temas livres, né, mas que envolve um olhar, né, curioso, um olhar inquieto, essa inquietude de quem enfrenta problemas e busca soluções. Então, o lançamento será em que local? O livro Da Janela da Metrópole será lançado no dia 30 de setembro, uma quarta-feira, às 18 horas, na Capitania das Artes, aqui em Natal. Ok, já fica aí o convite para as pessoas agendarem. O seu partido, o PCdoB, está organizando uma conferência municipal. O que é exatamente isso? Queria que você nos dissesse. Perfeito. Olha, o PCdoB, ele realiza a cada 4 anos, né, ordinariamente, o seu Congresso Nacional. O Congresso, agora estamos realizando de 5 a 8 de novembro em São Paulo, o 12º Congresso. As suas etapas estadual e municipal estão acontecendo em todo o país. Nós vamos ter em 3 e 4, né, em 2 e 3 de outubro, vamos ter a etapa estadual e vamos ter no dia 20, próximo domingo, agora em setembro, naquela área cultural da Assembleia Legislativa, naquele espaço ali cultural, a Conferência Municipal do PCdoB, tratando, né, desse temário, né? A gente entende que é um momento que o país vive, um momento muito rico, né, de enfrentamento de problemas, de crises, né? Haja vista a situação dos municípios, né? Mas esse ciclo que se abriu com a eleição de Lula e com a sua reeleição, em que pese também o governo enfrentar problemas, né, alguns entraves, né, alguns percalços que ainda entravam no desenvolvimento, mas abre-se um ciclo nessa quadra histórica que precisa ser continuado e aprofundado, e inclusive acelerado o ritmo das mudanças, para que nós possamos responder os grandes desafios do nosso país, né? Então, o nosso Congresso aborda esse temário e é reproduzido nos debates a nível municipal e a nível estadual. Jorge, você é petroleiro e eu queria saber sua opinião sobre essa questão do pré-sal, esse debate que hoje está em evidência relativo ao pré-sal. Coloca-se que isso pode mudar a face do país, dado a quantia em valor econômico que isso significa nos próximos anos. Qual a avaliação do PCdoB sobre essa questão? Olha, primeiro, assim, enaltecer a engenhosidade, a grande capacidade técnica, né,
o ser humano é muito versátil. Se ele investir naquilo, né, que se propõe, ele dá conta. Né? Então, como a natureza colocou petróleo no Brasil em condições diferentes de vários países do mundo, né? Tem países que você cava uma cacimba e dá petróleo. No nosso caso, tem petróleo também em terra, mas nosso grande manancial de petróleo né, na plataforma continental, em alto mar. Né? Então, só em lâmina d'água você tinha aí, em alguns casos, 12 quilômetros. E a Petrobras, em 92, foi consagrada com um prêmio mundial, primeiro lugar do mundo, em exploração de petróleo em águas profundas. Ganhou o OTC, que é o Offshore Technology Conference, em Dallas, no Texas, né, e consagrou-se no mundo inteiro como a melhor geologia de petróleo do mundo, dadas as condições em que a natureza colocou o petróleo no Brasil. Para ir atrás tinha que estudar muito. Né? Então, como a Petrobras não parou no tempo e no espaço, hoje essa nova província de petróleo, que é a camada que fica abaixo da camada de sal, por isso que é o pré-sal, essa é da ordem de 6 quilômetros de profundidade. Né? Então, você veja que só em lâmina d'água você tem uma quantidade grande de profundidade. Imagine quando você bate no chão, no solo marinho, né? A partir daí você tem mais 6, 7 quilômetros de profundidade. Então, envolve uma altíssima tecnologia. Então, eu queria enaltecer custo, né? Elevadíssimo custo. Né? A gente está falando em um furo de sonda de meia hora de furo, milhões de dólares. Né? Então, para você conseguir aquele aporte tecnológico e aqui desempenhar aquele trabalho. Então, aqueles que diziam que no Brasil não tinha petróleo há 56 anos atrás, na campanha do Petróleo é Nosso, né? Há quase 60 anos atrás que desenvolveu essa campanha, e que depois que comprovou que tinha petróleo, disse, mas nós não temos condições de ir atrás desse petróleo. A vida tem desmascarado essa postura entreguista que envolve o tratamento dessa maneira, né? Em relação à riqueza do nosso país, à soberania nacional. Então, aí passamos para um outro debate. A grande vitória tecnológica e agora do ponto de vista político. Vamos ver como é que está. A Petrobras, se essa jazida, se essa riqueza que pertence à União, pertence ao povo brasileiro, se ela for direto para a Petrobras, qual é a Petrobras que existe hoje? Claro que é uma empresa nacional, agora é uma empresa estatal, só que da maneira como o governo Fernando Henrique Cardoso tratou esse tema, 1/3 da Petrobras é estrangeira. 33% da Petrobras hoje está na mão do capital estrangeiro. Então, se essa riqueza for para a Petrobras da maneira que ela está, ela vai exatamente servir num passo de mágica. Nós até escrevemos um artigo sobre isso recentemente no Potiguar Notícias. Num passo de mágica vai incorporar ao capital estrangeiro toda essa riqueza que poderia ajudar a estruturar as cidades brasileiras. O governo, quando eu disse, criou uma outra que poderia empresa, né? estruturar as cidades brasileiras, que poderia tratar melhor o tema educação, o tema saúde e vários outros temas que envolvem a soberania do país o governo criou uma outra então, empresa. Então, qual é o debate que existe? Né? O movimento sindical, a FUP, os sindicatos dos petroleiros, estão com esse debate mostrando assim, é preciso criar uma empresa para que seja a porta-voz da União específica para o pré-sal. É você incorporar a União toda essa riqueza. Qual o país que não faz isso? Qual o país que se reúne? O Japão, a Alemanha, os Estados Unidos se reúne para dar poder para os outros? Não, se reúne para conquistar mais poder. Então, é esse o esforço que nós estamos fazendo. E, curiosamente, os mesmos setores que diziam que não tinha petróleo, e se tivesse, não tinha condição de buscar esse petróleo, de explorá-lo, hoje dizem, não, nós temos que buscar parceiros. Que parceiros? Nós temos condição de apropriar essa riqueza para o nosso país e nos relacionarmos com o mundo de forma soberana. Então, por essa razão, o governo tem buscado debater esse assunto e já encaminha para o Congresso Nacional proposta de criação alguns chamam de Petrosal, enfim, da empresa que vá fazer face a esse grande desafio. Então, nós nos situamos, enquanto sindicato dos petroleiros, enquanto dirigente sindical licenciado, enquanto parlamentar, enquanto cidadão, sob essa ótica, né, nesse ponto de vista, nos colocamos nessa trincheira de luta que visa incorporar ao patrimônio da União, do povo brasileiro, essa imensa riqueza. Jorge, nós tentamos praticamente esgotado aqui, mas eu queria sua opinião. Ontem, na Câmara Municipal de Natal, aconteceu um certo debate aquecido entre os vereadores, no qual o senhor participou. A prefeita vetou projetos do senhor e de outros vereadores da oposição. Qual é a questão exata? Na verdade, a gente entende que a relação entre os poderes ela é independente e harmônica, né? Desde John Locke a Montesquieu, que trabalharam esse tema da tripartição, né? Da relação entre os poderes do Estado, né? Que tem uma relação harmoniosa, né? E independente. O que acontece? A Câmara tem um procedimento. Para você entrar com um projeto de lei, você passa por um estudo técnico, você passa por estudo técnico não somente no seu conteúdo material, mas em relação à sua forma. Então, o curioso é que a bancada de situação ela é expressiva, são 16 vereadores e 5 na oposição. Então, indistintamente, todo mundo está envolvido. E, de repente, você tem todo mundo errando e a prefeita vetando, simplesmente vetando por vetar muitas matérias, né?